queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela vida de todos os inscritos do canal Rascunho DVD. Olha nós aqui de novo. Nesta oportunidade estaremos comentando a aula de número 2 da classe dos adultos, que tem como título geral a nossa lição desse primeiro trimestre de 2022. Lição 2 do primeiro trimestre de 2022, a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. É isso que estamos estudando esse trimestre. Nesta oportunidade estaremos estudando sobre a inspiração da Bíblia. Nós estaremos estudando sobre a inspiração da Bíblia. Lição de número 2, a inspiração da Bíblia é o que vamos estudar. O comentarista da revista desse primeiro trimestre é o pastor Douglas Baptista, E nós vamos estar junto com ele aprendendo sobre a inspiração das Escrituras. Como eu disse, eu deixei na playlist do primeiro canal, na descrição, aliás, do primeiro vídeo, da primeira lição, 4 vídeos sobre bibliologia, um conteúdo um pouco mais aguçado, sobre o canon e coisas assim. Se você desejar, vai no primeiro vídeo, na descrição você vai encontrar lá os links para você acessar os demais vídeos. São aulas do canal Rascunho Teológico, que é um canal também que ensinamos teologia, Muito bem, nós vamos falar nesta oportunidade sobre o canon das Escrituras, ou seja, a inspiração da Bíblia. Isto posto, nós vamos começar a nossa aula. O que é inspiração? Porque a Escritura não é inspirada pelos homens, não é manipulada pelos homens. Essas e outras questões estaremos respondendo aqui, agora no canal Rascunho da EBD, tá certo? Fique por aí, vamos já começar a nossa aula. Lição de número 2, eu quero sair trabalhando. Todos nós sabemos que o texto áureo está no capítulo de número 2 de Timóteo, versículo 3, que diz que toda escritura divinamente é inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. A leitura bíblica em classe está em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14 a 17, e em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 a 21. O texto diz assim, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14. Tu, porém, permaneces naquilo que aprendestes e de que fostes inteirados, sabendo de quem tens aprendido. Versículo 15. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que pode fazer-te sábio para a salvação, pela que a fé em Cristo Jesus. Versículo 16. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. O versículo 17 nos diz, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Em 2 Pedro capítulo 1, verso 19, nos diz assim, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia se esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Versículo 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Muito bem, temos aqui informações sobejas para esta matéria, E nós temos aí, no tópico 2, nós temos aqui a nossa
nosso plano de aula, que é, primeiro, nós temos a introdução, segundo, nós temos o tópico que diz assim, a apresentação, vai fazer da apresentação da lição, vai falar da motivação, da sugestão, do método, não é? E a conclusão da lição. Mas o primeiro tópico da nossa lição diz assim, a doutrina da inspiração divina, não é? Nós vamos ver no segundo tópico a inspiração divina e a autoridade e os autores da Bíblia. A autoridade não, a autoridade foi na primeira aula. E os autores da Bíblia. No terceiro tópico, nós vamos encontrar o texto dizendo assim, o Espírito Santo e a Bíblia, certo? Então, essas e outras questões agora estaremos resolvendo agora e junto conosco aí estaremos dissercando sobre este assunto, não é? A inspiração da Bíblia Sagrada é divina, verbal e plenária. Portanto, a Bíblia toda nos ensina, corrigir e instruir, ok? Não quero trabalhar aqui questão de MHC, nada disso, método histórico crítico. Quero trabalhar conforme o prisma da nossa lição proposta aqui para nós outros, ok? Muito bem, nós vamos, eu quero definir com vocês essa questão de interpretação. Segundo o dicionário teológico, né, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, nos diz assim, que inspiração vem do latim, né, que é inspiratione, que é fazer entrar o ar pela boca, fluxo espiritual, ação sobrenatural do Espírito sobre os escritores sacros, que os levou a produzir de maneira inerrante, infalível, única e sobrenatural a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E a inspiração plenária e verbal, o que é isso? É a doutrina que assegura que a Bíblia, em sua totalidade, produto da inspiração divina, primeiro, plenária, todos os livros da Bíblia, sem qualquer exceção, foram inspirados por Deus. Segundo, verbal, o Espírito Santo guiou os autores não somente quanto às ideias, mas também quanto às palavras dos mistérios e concertos do Altíssimo, né? Então a inspiração verbal e plenária, todavia, não eliminou, aliás, a participação dos autores humanos. Pelo contrário, foram eles usados de acordo com seus traços personais, experiências e estilos literários, né? Então a inspiração da Bíblia, além de verbal e plenária, também é dinâmica. Então, verbal, plenária e dinâmica. Isto é a inspiração da palavra de Deus. Então, trata-se de uma inspiração única. Além da Bíblia, nenhum outro livro foi produzido de igual forma, né? Porque toda a Escritura é obra-prima, né? É obra-prima, é palavra de Deus, é obra-prima da excelência, né? Ela é obra-prima por excelência da raça humana. Então Deus deu à raça humana esta proeza de aprender a palavra de Deus, tá certo? Muito bem. O comentarista, ele já sai aqui dizendo, no nosso primeiro comentário, que ele vai dizendo assim, na introdução ele diz assim, a inspiração divina das Escrituras foi operada sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, que nos deu a Bíblia, a única revelação escrita de Deus para a humanidade. Nesta lição, veremos aí que a inspiração divina e verbal e plenária, nesse sentido a Bíblia é para o crente salvo, inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus, conforme eu disse logo no início do vídeo sobre essa, na verdade eu falei de 3 formas de inspiração, plenária, verbal e dinâmica, não é? E assim sucessivamente. Então, o primeiro tópico nos diz assim, a doutrina da inspiração da Bíblia, né? A inspiração da Bíblia é divina. Nas páginas do Antigo Testamento, a expressão assim diz o Senhor é similarmente usada por mais de 3.800 vezes. 3.800 vezes. Ao receber a revelação do Monte Sinai, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor.
Êxodo capítulo 24, versículo 4. Jeremias também foi advertido: não esqueças nenhuma palavra, não esqueças nenhuma palavra. Jeremias 26, versículo 2. No texto do Novo Testamento, Paulo disse que usava as palavras que o Espírito Santo ensina. Então, no capítulo 2 e versículo 13 de 1 Coríntios, Paulo faz referência também. João já assegura, né, ele diz que o Senhor, as coisas que brevemente hão de acontecer, que o Senhor revelou a ele, as coisas que brevemente hão de acontecer. Apocalipse, capítulo 1, versículo número 1. E também vamos ver que Jesus, ele assegurou que até os sinais diacríticos do texto hebraico eram inspirados. Nenhum J, ou seja, os sinais diacríticos, nenhum J só omitirá da lei. Né? Mateus capítulo 18, 5, versículo 18. Quem disse isso foi Jesus. Assim sendo, toda a escritura reivindica que a mensagem bíblica veio da parte de Deus. Então, a inspiração da Bíblia, ela é plena, verbal, ou seja, ratificando que a Bíblia é divinamente inspirada, conforme está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Então, essa tradução vem do grego, do termo grego, que quer dizer theopneustos, né, que significa literalmente soprada por Deus, e desse modo a inspiração é chamada de verbal, porque Deus soprou nos escritores sagrados aquilo que deveria ser escrito. Apocalipse capítulo 19, versículo 9 e 1 Coríntios capítulo 14, versículo 37. Então vejamos que a amplitude e a veracidade da Bíblia, né, ela nos aponta de forma muito objetiva que todo o conteúdo desse sagrado livro, ele é inspirado. Não existe uma só palavra que não seja assim, que não seja inspirada, né? Até os sinais diacríticos, Jesus disse que nem um tio, ele afirmou isso, né? Então, quando vamos ver, todo o conteúdo da Bíblia vai nos apontar para essa afirmação gloriosa que diz aqui a sacrossanta palavra de Deus, né? Nós vamos ver que João Antônio Gilberto escreveu no seu livro A Bíblia através dos séculos, na página 49, tenho aqui a obra, certo? Ele vai, na página 41, se não me foge, página 41, ele vai tratar sobre a inspiração da Bíblia, não é? E ele vai falar sobre essas informações que no Antigo Testamento, né, ele vai fazer as observações que existia no Antigo Testamento e da influência, né, que a palavra de Deus trouxe e causou na vida daqueles homens, né? Então, devido à inspiração, não existe, como eu já disse, não existe nada na Bíblia que não seja inspirado, não é? Então, nesta oportunidade, estamos aprendendo esta importante lição sobre a inspiração da sacrossanta palavra de Deus, né? As características da inspiração da Bíblia é tão importante, né? Então essas características de toda a sua forma, né? Mas de fato pode ter sido inspirada por Deus. Não só deve ser interpretada de modo não deve ser interpretada de modo errôneo, né? E na declaração da própria Bíblia fazer malabarismo, né? Porque a favor dessa inspiração, quando falamos da inspiração, não se trata de inspiração poética, mas de autoridade divina, né? Então a Bíblia ela é um livro singular, ela foi literalmente soprada por Deus, e a seguir nós vamos ver aí o que isso significa, o que é ser soprado por Deus. A definição da palavra inspiração, né? Podemos dizer que embora a inspiração seja usada apenas uma vez no Novo Testamento, conforme vamos ver, já lemos e vamos ver de novo em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, e outra no Antigo Testamento, Jó, no capítulo de número 32, no seu verso 8, ele vai fazer também essa referência, não é?
Então, o processo pela qual Deus transmite a sua mensagem, autorizando ao homem, a mensagem autorizada ao homem é apresentada de muitas maneiras, né? Um dos exames das grandes passagens a respeito da inspiração encontrada no Novo Testamento pode nos ajudar a aprender o que significa a inspiração bíblica. Então, Paulo diz assim, toda a escritura divinamente é inspirada, proveitosa para ensinar, e para corrigir e para nos instruir em justiça. Então, toda a escritura, né, conforme já dissemos no capítulo de número 3, versículo 16 de Timóteo, né, 2 Timóteo. E outras palavras do texto sagrado, nós vamos ver no Antigo Testamento, quando foi soprado por Deus. E esse texto no grego quer dizer, conforme já dissemos aqui na lição, é teopneutos, isto é dotado de autoridade divina para o ensinamento para toda a vida do crente. A personagem correlata lá de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13, realça toda essa verdade. Ele diz assim, disto também falamos, escreveu Paulo, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando, está no texto aqui, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Quaisquer palavras ensinadas pelo Espírito Santo são palavras divinamente inspiradas. Então, a segunda grande passagem que vai nos apresentar isso, essa inspiração no Novo Testamento, nos diz respeito à inspiração da Bíblia. Vamos ver isso em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, que quando diz assim, é o que está no capítulo, deixa eu ver se está aqui na lição, na leitura bíblica, isso, Pedro capítulo 1, versículo 21, quando ele diz assim, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então vejamos que a Bíblia, ela se auto-interpreta nesse contexto aqui, não temos muito o que falar sobre isso, porque dentro desse viés de informação, os discípulos e os apóstolos e também os profetas, enfim, todos eles vaticinaram, eles concordaram, eles receberam, eles experimentaram a inspiração de Deus, né? E por meio da sua palavra. Então, essas palavras dos profetas e homens eram cujas mensagens não se originaram de seus próprios pulsos, né? Mas foram sopradas pelo Espírito Santo. Vamos ver isso conforme diz, pela revelação de Deus. Deus falou aos profetas de muitas maneiras. Hebreus capítulo 1, versículo de número 1. Então não há interferência, não há crédito no homem com respeito à inspiração. Ponto. Isso aí já está definido. A Bíblia diz que mediante anjos, visões, sonhos, vozes, milagres, né, a inspiração é a forma pela qual Deus falou aos homens, né? Deus falou aos homens mediante aos profetas mais um sinal, e as palavras dos profetas não partiam deles próprios, né, mas de Deus. Enfim, conforme eu já disse, os profetas, os discípulos, os apóstolos, o próprio Senhor Jesus, eles confirmaram a autoridade plena e a inspiração plena, a inspiração verbal e também inspiração dinâmica da Bíblia. A Bíblia não é morta, a Bíblia tem dinâmica, a Bíblia se completa, não é elucubrações, não, a Bíblia se completa, são verdades da palavra, verdades ditas, soprada por Deus, né? É o que está escrito. Então vejamos, Pedro também vai dizer que no outro tempo, em outra ocasião, o Espírito de Cristo que estava nele indicava a dar de antemão testemunho sobre o sofrimento de Cristo, que havia de vir sobre as glórias que os seguiriam. 1 Pedro capítulo 1, verso 11. Então todas as combinações de passagem falam da inspiração divina. Então, como descobrimos que a Bíblia é inspirada, no seguinte sentido: homens movidos pelo Espírito Santo escreveram as palavras sopradas por Deus, as quais são as palavras, são as fontes de autoridade para a fé
e para a prática cristã. Então vejamos, vamos aí seguir dentro desse contexto de análise e esses elementos da inspiração. O que são os elementos da inspiração? Nós vamos ver agora, ok? Quais os elementos da inspiração, ok? E assim sucessivamente. A única vez que no Novo Testamento a palavra é usada inspiração, conforme eu já disse, ela se aplica aos escritores, não aos escritos e não aos escritores, não é? Então a Bíblia ela é que é inspirada e não os autores humanos. Então vamos ver que essa é a definição bíblico-teológica que a teologia aplica. Então o adequado aqui então é dizer que o produto da inspiração, os produtores não. É dizer que o produto é inspirado, os produtores não. Então, produtos que os produtores aqui é que o produto é que é inspirado e não os produtores, né? Os autores indubitavelmente escreveram, né, e falaram sobre muitas coisas, como por exemplo, que se refere a assuntos mundanos, pertinentes a esta vida, os quais foram divinamente inspirados. Todavia, visto que o Espírito Santo, conforme ensina Pedro vai dizer, Pedro diz que o Espírito Santo tomou posse dos homens que produziram os escritos inspirados. Podemos, por extensão, referir-nos à inspiração em que sentido? No sentido um pouco mais amplo, né, da palavra, quando tal sentido mais amplo inclui processo total dos quais os homens, movidos pelo Espírito de Deus, anunciavam a palavra, escreveram as palavras, né? Então eles trabalharam emanado pela boca de Deus, né? E por isso mesmo a palavra é dotada aí de autoridade divina. Então é esse processo total de inspiração que contém 3 elementos essenciais, né? Que é a casualidade divina, a mediação profética e a autoridade escrita. Então quais são os 3 elementos da inspiração? Casualidade divina, mediação profética e a autoridade escrita. O que é mediação, casualidade divina? Vejamos, Deus é a fonte primordial da inspiração, né? Deus é a fonte primordial da inspiração da Bíblia. Ele é o elemento divino estimulou o elemento humano. Primeiro Deus falou aos profetas e em seguida aos homens. Mediante esses profetas, Deus revelou-lhe certas verdades da fé. Ou seja, esses homens de Deus as registraram. Ou seja, primeiro, o primeiro fator fundamental da doutrina da inspiração bíblica é o mais importante, que é Deus é a fonte principal e a causa primeira da verdade bíblica. Então, Deus é a fonte e a causa primeira. Então, é a casualidade divina. Isto é, Deus é a fonte e a causa da inspiração bíblica, das verdades bíblicas. Então, no entanto, não é só esse fator que se aplica. Tem também a mediação profética. E o que é a mediação profética, professor? Os profetas que escreveram as escrituras, eles não eram autônomos, né? Ou automatos, não. Eles não eram automatos, ou seja, eram algo mais que meros secretários preparados para anotar as coisas, não, o que ele ditava. Eles escreveram segundo a intenção total do coração, segundo a consciência que os movia pelo exercício normal de sua tarefa, com seus estilos literários, seus vocabulários individuais, né? Então as personalidades dos profetas não foram violadas ou violentadas por uma intrusão sobrenatural. Pelo contrário, Deus usou eles como eles eram, e o que eles tinham para apresentar, Deus só colocou a palavra na boca. Eu costumo dizer, eu estou pregando ultimamente sobre os profetas menores, nós estamos precisando voltar a ouvir os profetas. Eu sinto essa necessidade de ler os profetas, de meditar nos profetas, no que eles disseram, de aprender com as lições que os deixaram para nós, e a igreja ser também conduzida pelos profetas. Então a Bíblia que eles produziram é a palavra de Deus, mas também é a palavra do homem, ou seja, Deus usou a personalidade humana
para comunicar proposições divinas. Isso é mediação profética. Então, os profetas foram a causa imediata dos textos escritos, mas Deus foi a causa principal. Então, como definir isso? Mediação profética. O profeta foi a causa imediata de Deus usar, mas Deus foi a causa principal usando-os, né? E assim sucessivamente. E para finalizar esses três elementos que contêm a inspiração divina, tem a autoridade escrita, né? A autoridade escrita. O que é a autoridade escrita? Nós vamos ver que o produto final da autoridade divina, em operação por meio dos profetas como intermediário de Deus, né, é a autoridade escrita, né? É a autoridade escrita, ou seja, de que se reveste a Bíblia, ou seja, a escrita, é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, ou seja, a Bíblia é a última palavra no que concerne o assunto doutrinário ético. Ela é a última palavra. A Bíblia é a última palavra no que diz respeito a assuntos doutrinários e éticos, né? Principalmente com respeito às coisas de Deus e ao reino de Deus. Então, todas as controvérsias teológicas, morais, devem ser trazidas ao tribunal da palavra escrita de Deus. As Escrituras receberam sua autoridade do próprio Deus, que falou mediante os profetas. No entanto, são os escritores proféticos e não os escritores desses textos sagrados que possuem e que retêm resultante da autoridade divina. Ou seja, todos os profetas morreram, os escritos proféticos prosseguem. Então, isto é a autoridade da escrita. Muito bem, acredito que eu possa ter ajudado você a definir bem esses três elementos da inspiração, ok? Em suma, a definição adequada aqui para a inspiração precisa ter três fatores fundamentais: Deus, o causador original, os homens de Deus que serviram de instrumento, e a autoridade escrita, ou as Sagradas Escrituras, que são o produto final. Deus, a causa original, os homens que serviram de instrumentos, que são os instrumentos de Deus, e a autoridade escrita, que é a Sagrada Escritura, que são o produto final de tudo isso, ok? Então, quando vamos trabalhar essa proposta de inspiração, conforme o nosso comentarista aqui da lição trouxe, né, para nós vamos ver que a Escritura, ele definiu bem aqui, é claro, com todas as bases possíveis, né, trazendo aí conteúdo interessante aqui para nosso aprendizado. Quando ele trabalha assim, a inspiração divina e os autores, é o que eu estou trabalhando aqui, essas três causas aqui. Não é? A inspiração e seus autores. O Espírito Santo garantiu a liberdade dos escritores bíblicos conforme a capacitação de cada um. Portanto, a Bíblia possui particularidades quanto ao gênero literário, né, gramático, vocabulários e outros. Apesar disso, os autores não se tornaram intérpretes do divino. Isto porque Deus não inspirou aos autores apenas os pensamentos ou as ideias. O Espírito Santo também inspirou cada uma das palavras que expressam com exatidão a mensagem divina. Então, como eu já defini aqui para os irmãos, né? O Deus é a causa primária da inspiração da Bíblia. Deus é a causa primária da inspiração da Bíblia. Isso é no segundo tópico da nossa lição, né? Nós vamos ver aqui sobre a inspiração e seus autores, é o que eu estou trabalhando aqui. O terceiro tópico diz assim, o Espírito Santo e a Bíblia. Então, a inspiração da Bíblia, no Antigo Testamento, a Bíblia é categórica, né? Quando vai reiterar a inspiração divina. Os registros de Juízes ensina que os livros de Moisés são mandamentos do Senhor, capítulo 3, versículo 4 de Juízes. Esdras reconhece como inspirados os livros de Jeremias, Ageu e Zacarias. Esdras capítulo 1, versículo 1 e Esdras 5, versículo 1. A respeito da inspiração da lei de Moisés e dos profetas, Zacarias ensinou que seus escritos eram palavras do Senhor. Então, com respeito a isso também já ficou bem definido, né?
que não tem o que fazer. Então, quem discute isso, discute por meio de uma incredulidade. Se crê ou não, ela é inspirada e ponto, né? Ninguém vai contestar isso, porque se tentar, não vai conseguir. É só isso, né? Não tem muito o que fazer. Então, quando vamos ver algumas distinções importantes sobre esse contexto, há dois conceitos interrelacionados que ajudam a esclarecer sobre a questão essas questões importantes da inspiração e a revelação do contexto bíblico. Ou seja, o que significa inspiração? São elas a revelação e a iluminação. A revelação diz respeito à exposição da verdade, a iluminação derivada da compreensão, então dessas verdades descobertas. Ou seja, no entanto, a inspiração não consiste nem em uma e nem outra. Então a revelação prende-se à origem da verdade e a sua transmissão. A inspiração relaciona-se com a recepção e ao registro da verdade. Então já a iluminação ocupa-se da posterior compreensão da verdade revelada, ok? Já a inspiração nos traz a revelação escrita aos homens, não traz assim em si mesmo, né, garantia alguma de que os homens a entendam. É necessário que haja iluminação no coração e da mente para que a revelação traga abertura objetiva e assim sucessivamente. Então, com respeito ao todo o conteúdo da inspiração dos originais, e não a cópia. A inspiração da Bíblia é dos originais e não das cópias. É bom que fique das cópias, é bom que isso fique em mente, né? E assim sucessivamente. É um assunto longo, extenso, que não temos como exaurir tudo nesta aula, não é? Mas o nobre professor também pode verificar sobre a inspiração do ensino, mas não do conteúdo, né, de toda a Bíblia. O ensino, como o ensino de Deus foi inspirado. Por exemplo, quando Satanás falou, não era inspirado isso, né? Nós vamos ver, cumpre-se ressaltar também que a Bíblia ensina foi inspirado por Deus e não apresenta erro. Tudo que Deus falou não apresenta erro. Por isso, nós vamos também ter essa aula de inerrância da Bíblia, né? Nem tudo isso que está na Bíblia ficou isento de erro. Por exemplo, a Escritura contém relato de muitos atos maus, pecaminosos, mas de modo algum a Bíblia os elogia, né? Tampouco os recomenda. Eu estou fazendo essa observação porque alguém vai perguntar isso e você pode usar esses textos para rebater com certeza ou responder essas questões, né? Tem erro sim, mas a Bíblia jamais ocultou erro de homem algum, né? O certo é que o que Deus inspirou jamais contém erro. Deus abençoe a todos, espero poder ter ajudado você e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Canal Rascunho DBD, ensinando para transformar a vida. Na próxima.